para mim seria uma derrota para o Brasil a recondução do Arthur Lira, mas entendo que a negociação dessa PEC da transição esteja impondo já um alto custo para o governo, para você ver o peso que as promessas têm, as promessas de campanha. Ele não quer começar o governo descumprindo R$ 600. Para isso, vai ter que ter uma PEC de transição. Para isso, talvez se veja forçado a apoiar o Arthur Lira e, portanto, provavelmente, eu associo as duas coisas, a continuidade do modelo das emendas de relator, do orçamento secreto, como algo que está dominando o orçamento brasileiro e tirando do executivo a capacidade de determinar investimentos. Sabe? Se tem uma coisa que a gente precisa, é que o nosso executivo seja capaz de determinar o orçamento e onde vai investir os recursos. Não deixar tudo picado nas mãos de deputados que querem cada um fazer um projetinho ali para agradar a sua base, sem estratégia global nenhuma. E pior ainda, grande parte disso ainda feito sem transparência, sem você saber qual deputado apadrinhou qual gasto ali da linha do orçamento. Enfim, acho um retrocesso para o Brasil, acho que é, na verdade, a continuidade de um modelo que já se provou falho para trazer o desenvolvimento brasileiro, as emendas parlamentares, como um todo, até nem só de relator, mas como um todo, se mostram assim, um verdadeiro atraso para o uso inteligente, para o uso estratégico dos recursos disponíveis ao governo federal. E com as emendas de relator, então, patrocinadas aí pelo Arthur Lira, o grande pai disso tudo, acho que é a garantia da continuidade. Sem modificações, zero, né? Eu detesto fazer cravar alguma coisa, mas eu estava conversando com muita gente na última semana e a possibilidade é muito pequena. Inclusive, parte dos senadores que não são da base do futuro governo Lula até acreditam que uma parte do projeto que foi construído para ser analisado foi feito meio como bode na sala para poder queimar gordura, para poder tirar fora e queimar gordura. É claro que a prioridade, né, do governo Lula é aprovar. Ele quis o quê? Olha, quero tirar o valor relacionado ao pagamento dos R$ 600 de Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, mais os R$ 150 por criança que ele prometeu, né? Quero tirar do teto de gastos, quero poder botar isso para fora do teto de gastos durante os 4 anos. Da mesma forma, também quero abrir espaço para pagar e bancar o Farmácia Popular, programas de alimentação, e também permitir o que? Permitir um certo nível de investimento, né? O teto de gastos, para quem não sabe, ele não impede apenas que você aumente os gastos apenas pela inflação, impede que aumente acima da inflação os gastos públicos ano a ano. Ele também fala que se vier uma nova receita, né, você não pode aumentar os gastos pura e simplesmente, né, mesmo que tenha mais receita. Né, isso vai acabar para gerar superávit. Acontece na prática que o governo Lula pediu que, olha, se aparecer receita nova de universidades, ou receitas não previstas, ou receita para a universidade, receita de fundo ambiental que for dado por outros países, isso aí a gente pode gastar até um certo limite. Então, tem muita coisinha que é importantíssima, mas vai acabar caindo. E talvez o elemento que mais cai é o tempo de duração desta exceção, né, do teto de gastos. O mais provável é que o Congresso entregue para Lula apenas 2 anos acima do teto e não 4. Para quê? Porque o Congresso quer ver qual que vai ser a próxima âncora fiscal do governo Lula. O que o governo vai colocar no lugar do teto de gastos, né? Agora, até lá, muita água pode rolar. Pode-se, inclusive, pensar uma citação nessa PEC de que, ó, o teto de gastos vai ser desativado e vai se colocar uma outra coisa no lugar, mas do jeito que está apresentada, dificilmente ela vai ser aprovada. O maior problema que nós temos em relação à situação tanto do ensino médio como também a empregabilidade dos jovens é a determinação de uma trajetória de subemprego muito cedo na juventude. Então, os jovens abandonam as escolas ou então cursam de maneira ruim as escolas, ou seja, não cursam com toda a atenção e toda a dedicação necessária, ingressam no mercado de trabalho numa situação de subemprego, e aí o subemprego passa tanto a atrapalhar o futuro desse jovem, porque a trajetória fica prejudicada, como também o subemprego passa a atrapalhar também o desempenho escolar. Então, a ideia de constituir uma bolsa é uma ideia antiga, inclusive. Já outros países do mundo trilharam o caminho da construção de uma bolsa
o ensino médio, né, e que, ou para alguma outra etapa que teve bons resultados, tiveram bons resultados essas experiências, mas é importante citar aqui um fato de que a gente analisa com muito cuidado essa proposta para que não se torne uma pressão sobre os professores, uma pressão sobre a aprovação, por exemplo, no ensino médio, e que, de fato, essa bolsa colabore no processo efetivo de aprendizado em relação a uma etapa que é uma etapa dificílima para o mundo todo. É importante dizer que o ensino médio está em crise no mundo todo, mas que no Brasil tem uma situação ainda mais delicada devido a um problema concreto, tanto de implementação da reforma do ensino médio, como também a uma tradição que o Brasil tem ao longo da sua história de não realizar bem essa etapa da educação básica, que é justamente a etapa que finaliza a educação básica, que deveria preparar tanto para o ingresso ao mercado de trabalho, como também para o acesso à universidade. A gente não realiza bem o ensino médio e precisa procurar alternativas. A Bolsa é uma dessas alternativas que nós estamos pensando nesse momento. Daniel, boa tarde, prazer em satisfação em falar contigo, né? Faz tempo mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que seria, claro que está ainda em discussão, né, na transição, isso depois teria que virar política, discussão no Congresso, aprovação, tudo mais, mas qual que seria uma possível fonte de recursos para poder financiar essa bolsa? E quando a gente está falando dessa bolsa, a gente está falando do montante de quantos alunos que potencialmente poderiam recebê-la e de qual valor? Bom, essas são as questões que estão sendo debatidas, Leonardo. Eu não poderia trazer aqui, adiantar essa questão, porque, inclusive, isso é importante frisar. O governo de transição, nesse momento, ele passa por um debate interno de que a gente não pode adiantar temas orçamentários e outros temas que são mais delicados, porque a equipe ministerial ainda não está composta. O que eu posso trazer aqui como dado é que o potencial desse tipo de política é um potencial alto, que alcançaria cerca de 10 milhões de estudantes, caso seja universal. Se for focalizado, aí o número é inferior, deve bater em torno de 2 a 3 milhões de estudantes. Se for uma focalização bastante rígida. Então, isso tudo está em estudo nesse momento. Eu não poderia trazer aqui essa informação. Essa pergunta é excelente, né? Mas eu não posso trazer essa informação por conta do fato de que nós não podemos adiantar conteúdos que vão ser fruto de tomada de decisão para a futura equipe ministerial, que está sendo ainda discutida. O presidente Lula não deu ainda um sinal sobre quem vai ocupar o Ministério da Educação e qual vai ser a equipe do Ministério da Educação. O que é importante frisar para a cidadã e para o cidadão brasileiro é que, de fato, a gente estuda essa alternativa, como várias outras alternativas, e nós temos um compromisso de fazer sugestões que sejam, de fato, sólidas para uma revisão do ensino médio brasileiro, que precisa ser uma etapa com qualidade. Aliás, o Brasil tem problema de qualidade tanto no ensino médio como também nos anos finais do ensino fundamental. Tem poucas vagas na educação infantil, mas a educação infantil tem qualidade no Brasil, uma etapa que a gente vai bem. E nós temos um pouco também melhor o trabalho em relação à alfabetização, embora o governo Bolsonaro tenha desconstruído a política de alfabetização que vinha dando resultado e que durante os 4 anos ela, de fato, caminhou para trás. Qual